Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu estou aqui porque mais um fim de semana se passou e chegou o momento de comentar sobre a série que monopoliza a atenção do público todo final de domingo. É claro que eu estou me referindo a The House of the Dragon. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse segundo episódio da segunda temporada, intitulado Rhaenyra the Cruel, ou em português, Rhaenyra a Cruel, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Esse segundo episódio se inicia no ponto em que o primeiro terminou, com o palácio agitado após o assassinato do príncipe Jaehaerys, e a gente vê que Aegon está enfurecido, ele está quebrando a maquete que Viserys construiu ali, e ele está inconsolável pelo fato dele ter perdido o filho dele. A gente vê também que tem uma cena muito breve ali em que Aegon vai até a sala onde ele estava antes de tudo isso acontecer e ele percebe que alguém esteve ali depois dele e ele já liga os pontos de que foram para lá para matar ele. E aí a gente vê que os Hightowers estão ali todos mobilizados para decidir como é que eles vão agir dali por diante. A Alicent tem uma conversa com Otto sobre tudo o que está acontecendo e é possível ver que ela se culpa muito por tudo isso. Ela diz que é punição dos deuses, que os deuses estão punindo ela e que por isso ela está perdendo a família dela, que o neto dela foi assassinado por conta disso. E a gente vê que Otto fica tentando amenizar a situação ali, manter a cabeça dela de volta no jogo, para que nada saia do controle dele, porque ele quer articular tudo, ele quer decidir tudo, ele quer que tudo siga de acordo com a vontade dele. E a gente vê que eles têm esse momento e logo em seguida a gente tem uma reunião do pequeno conselho ali dos verdes e Aegon está tomado pela raiva, ele quer agir por impulso, ele quer mandar atacar em Dragonstone para vingar a morte do filho dele e Otto tá sempre ali dizendo para ele não fazer isso, para ele agir mais com a cabeça e ele não quer ouvir ninguém, ele tá com muita raiva, ele tá enfurecido, ele tá com sangue fervendo de ódio pelo que aconteceu ao filho dele, pelo herdeiro que ele perdeu. E aí, nesse momento, a gente também vê que Lord Larys entra lá na reunião para falar que eles conseguiram apreender alguém ali, que é um possível suspeito do assassinato de Jaehaerys, que foi alguém do Manto Dourado, foi de fato o homem que Daemon contactou para realizar essa tarefa, então eles conseguiram pegar o cara tentando sair da cidade lá e estava com a posse da cabeça da criança, então já era a prova de que ele tinha feito aquilo. Então eles prendem esse cara e Otto propõe que façam um cortejo fúnebre, que desfilem o corpo de Jaehaerys pelas ruas da cidade ali na companhia de Helaena e Alicent, para incitar a revolta no povo contra a Rhaenyra, porque eles estão culpando ela por ter matado a criança. Então eles fazem isso, existe uma resistência ali por parte de Alicent. No começo ela não acha uma boa ideia, mas aí Otto fala que eles precisam fazer isso porque vai sensibilizar o povo e ela vai falar com Helaena. A Helaena também não quer ir, ela fala que ela não sente necessidade de expor isso ao povo porque ela não conhece ninguém ali dos súditos dela, e a Alicent fala para ela que como representantes do trono, às vezes elas têm que fingir ter uma ligação com essas pessoas. Então o cortejo é realizado e a gente vê aí as cenas sendo intercaladas, as cenas do cortejo e as cenas em que o Lord Larys vai lá na intenção de interrogar o homem do Manto Dourado que tinha matado Jaehaerys, e aí ele nem precisa fazer muita coisa. Quando ele entra na sala, o homem já despeja tudo, fala que foi Daemon que contratou, que ele tinha um cúmplice, que era um caçador de ratos do palácio, e aí ele pergunta se Larys vai ferir ele, Larys fala que não, mas que não garante que o rei não vai fazer isso. Então é no momento que Aegon entra com a clava e bate no cara lá e meio que mata ele. E a gente vê o cortejo seguindo pelas ruas da cidade, o povo se solidarizando, dizendo que Rhaenyra é um monstro, que ela matou uma criança. Tem um momento lá que a carruagem emperra no caminho e os súditos começam a se avançar para cima da carruagem também. E isso deixa a Helaena desconfortável, fica notável que ela está
se sentindo mal em estar ali. E depois disso a gente tem um corte para Dragonstone, onde Rhaenyra está ali, reunida com o conselho dela, para saber como lidar com essa situação, porque chegou a notícia de que ela está sendo acusada de matar uma criança quando ela nem sabia que isso tinha acontecido. Ela fala que ela não sabe quem fez isso, que não foi ela que mandou fazer isso, e aí eles não sabem de fato como vai ser daí por diante em questão de como os verdes vão agir em retaliação a isso, tanto que ela pede que dobrem a guarda em Dragonstone e em Driftmark para não ferirem ninguém ali do lado dos pretos. E aí Jaehaerys também se oferece para voar até King's Landing e ficar observando, mas ela nega isso, talvez por reflexo ao que aconteceu com Lucerys. Ela não quer correr o risco de perder outro filho nessa guerra, então ela recusa a oferta dele, ela diz que não é para ele fazer isso. E nesse momento também ela se senta e fica se perguntando como é que isso pode ter acontecido, quem foi que mandou matar essa criança, porque não foi ela. E ela só precisa olhar para Daemon para ela perceber que foi ele. Ele tá lá sentado do lado dela e a gente vê que quando ela olha para ele a expressão dela muda de dúvida para certeza de que foi ele que fez aquilo. E a cena seguinte tem uma discussão particular entre eles dois ali, que ela reclama com ele por ele ter feito isso. Ela diz que ele não deveria ter agido pelas costas dela, diz que não confia nele porque ele age de maneiras sórdidas às vezes, e isso não condiz com a rainha que ela quer ser, com a imagem que ela quer passar para o povo. E aí eles têm um embate sobre de fato qual é o propósito de Daemon, porque a gente sabe que ele ama a Rhaenyra, mas ele também ama muito o trono. Então, às vezes, ele age em nome dela, mas para satisfazer os desejos dele, o que ele quer fazer. E dessa vez ele agiu com o propósito dele ali, com o intuito dele, com o ímpeto dele, mas em nome dela. E isso prejudicou ela perante os súditos. Então, prejudicou a imagem dela, prejudicou os planos dela, e ela tá sentida com isso. Ela tá sentindo raiva dele também. Então temos esse embate entre eles ali. Ela questiona o fato de ele sempre ter desejado ser rei, e ele não reage muito bem a isso, e ele fala para ela também que Viserys só nomeou ela como herdeira porque foi mais fácil para Viserys fazer isso, porque ele sabia que se ele colocasse Daemon como sucessor, o reinado de Daemon ofuscaria o reinado dele. Então ele fala que Rhaenyra seria uma rainha muito mais fraca e muito mais esquecível do que ele, para falar a verdade. Então ela se irrita com ele, eles têm ali essa briga e Daemon vai embora. Ele monta em Caraxes e some. Em seguida ela também recebe Baela nessa sala e ela pede que Baela voe em Baila-Lua até King's Landing e fique observando para antecipar os passos dos verdes ali. Ela quer saber o que está sendo articulado para que ela consiga estar um passo à frente, mas ela pede que Baela fique bem no alto para não correr o risco de ser alvejada por nenhum escorpião lá dos verdes. Então a gente vê que essa é a ordem dela nesse momento. De volta a King's Landing, a gente tem uma cena em que Alicent pergunta a Sir Criston se ele contou a alguém o que está acontecendo entre eles ali. Sim, né? Porque ela acabou de perder o neto, mas ela está preocupada em alguém saber de fato quem ela verdadeiramente é, uma vagabunda. Mas Sir Criston fala para ela que não contou para ninguém, e ele diz que ela está tomando ele como uma pessoa que ele não é. Então, ele também fala que ele sabe que não tem perdão para o que ele fez, e ela fecha a porta lá do quarto e vai tomar um banho como se nada tivesse acontecido. E depois disso, Sir Criston vai até Sir Eric e pergunta por que a capa dele tá suja, e ele fala que deve ter sido por causa do cortejo fúnebre, que ele estava passando pela lama e deve ter sujado. E aí Sir Criston pede para ele trocar a capa, porque a capa branca é o símbolo da pureza deles, como se Sir Criston tivesse moral para falar da pureza de alguém, né? Mas enfim, ele vai lá questionar, e ele também questiona a lealdade de Sir Eric à coroa, já que ele é irmão de alguém que serve a Rhaenyra, né? Porque Sir Eric tem um gêmeo, que é Sir Eric, e eles dividiram, aí eles fragmentaram. Um ficou servindo a Aegon e o outro foi servir a Rhaenyra, porque eles divergem de opinião nesse sentido. Mas Sir Criston ainda desconfia que pelo fato dele ter um irmão aliado aos pretos, ele pode ser um traidor. Tanto que Sir Criston pergunta onde Sir Eric estava na noite anterior, quando Jaehaerys foi assassinado, e ele fala que ele estava com Aegon na sala do trono, porque Aegon estava com os amigos lá. E aí ele ainda rebate perguntando onde Sir Criston estava, porque ele deveria estar com a rainha, porque é o juramento dele proteger os monarcas. Mas aí eles, depois dessa discussão, conseguem se entender, e Sir Criston atribui uma missão a ele para provar a lealdade dele. Ele pede que Sir Eric viaje até Dragonstone, se passando pelo irmão dele, se infiltre no palácio pelo fato de ele ter a fisionomia igual a Sir Eric, e ele consiga entrar lá nos aposentos de Rhaenyra e mate ela lá nos aposentos dela. Então a gente
gente vê que Sir Alec aceita a missão e ele vai fazer o que Sir Criston pediu. Ou seja, Raquel vai tentar se passar por Ruth. Depois disso, nós temos uma cena de Hugh, que foi o ferreiro que teve uma audiência com Aegon no primeiro episódio lá, sobre o fato de o custo do ferro ter subido, e ele é um ferreiro, ele precisava de material para trabalhar, e a vida não tá fácil pelo fato do bloqueio, tá dificultando as coisas em King's Landing, e aí a gente vê que Aegon prometeu ajudar ele, e a gente tem essa cena dele com a esposa dele ali dentro de casa, a esposa dele falando que a comida tá escassa em King's Landing, que ela teve que procurar muito para encontrar um frango para fazer uma sopa, e ela disse que pagou 3 vezes mais, e aí a gente vê que essa cena é para situar o público sobre como está a situação ali em King's Landing por causa do bloqueio que Corlys está administrando ali, fechando o acesso a King's Landing para que nada entre lá, para que eles fiquem sem abastecimento de comida e de materiais, sem recursos, para falar a verdade. E aí nós temos uma cena de Adam, que foi o homem que a gente viu conversando com Corlys no primeiro episódio, e ele recebendo o irmão dele de volta, que retornou aí depois de um tempo longe, e eles estão conversando e o irmão dele fala para ele que descobriu que ele vai ser chamado para velejar com Corlys no navio, quando o navio zarpar, e Adam fala que não sabe de fato se ele ainda vai aceitar essa proposta. E o irmão dele, que se chama Alan, diz que ele deve aceitar, que vai ser muito bom, que vai trazer fortuna para ele e tal. E é possível enxergar que existe uma ligação entre eles e a Casa Velaryon, pelo que eles falam ali no diálogo deles, e eles são bastardos da Casa Velaryon, a gente vai descobrir isso mais pra frente. Mas a gente só tem esse momento aqui para situar os dois personagens, para colocar eles dentro da trama. Nós também temos uma cena em que Daemon está em um bordel conversando com uma prostituta ali, e ele fala que ele sabe que o que aconteceu com Jaehaerys foi porque não conseguiram encontrar ele no palácio, porque era para ele ter sido assassinado, e ele fala que ele se sente lisonjeado pelo fato de Daemon ter tentado matar ele, ou mandado matar ele, porque ele fala que isso significa que Daemon tem medo dele. Ele também conta para essa prostituta que ele se arrepende do que aconteceu com Lucerys, que ele não queria causar tudo isso. Então a gente vê que ele tem um pouco de consciência ali, mas não o suficiente para fazer com que a gente goste dele. Mas enfim, depois dessa conversa, temos um momento de Jaehaerys com Baela, em que eles estão conversando ali sobre os pais. Baela fala que Daemon saiu, foi embora, ela não sabe para onde ele foi, e Jaehaerys também fala que a relação com os pais geralmente tende a ser difícil, e Baela pergunta sobre como Laenor era, e Jaehaerys fala um pouco sobre Laenor, e depois ela também fala sobre o pai biológico de Jaehaerys, né, que é o cavaleiro lá com quem Rhaenyra mantinha um caso enquanto ela estava casada com Laenor, e ele também fala que guarda boas lembranças desse homem. Então a gente vê que eles têm aqui aquele momento de interação. E depois, Jaehaerys também fala pra ela que tá sentindo muita falta do irmão dele, de Lucerys. E aí a cena se encerra com os dois lá, conversando na beira de um abismo. Ela confortando ele, na verdade, pelo luto que ele está atravessando nesse momento. Na cena seguinte, Rhaenyra está conversando com Mysaria sobre o que ela falou para Daemon, que informações ela ofereceu para Daemon para facilitar o plano dele de mandar invadirem a Fortaleza Vermelha para matar Jaehaerys. Então a gente vê que é uma conversa meio tensa entre elas ali, porque Mysaria começa a contar sobre as promessas que Daemon já tinha feito a ela, e conta um pouco sobre a vida dela também, que a vida dela não foi fácil, porque ela chegou sem nada e ela começou a se prostituir, conseguiu manter ali uma posição, uma casa, e aí tocaram fogo na casa dela. Então ela é uma personagem sofrida. A gente viu lá no primeiro episódio que tinham encontrado ela dentro de um navio, e aí levaram ela até Daemon, eles tiveram essa conversa e ela forneceu as informações para ele sobre como estavam as coisas lá em King's Landing, para ele conseguir de fato concretizar o plano dele. E aí ela fala que entre as promessas que Daemon fez a ela, caso ela ajudasse ele a fazer essa estratégia, era de que ele libertaria ela. Mas aí, como ele foi embora, ela continuou presa lá, e Rhaenyra fala que não é benéfico para ela libertar Mysaria no momento. Então ela manda que leve Mysaria de volta lá para a cela onde ela estava. Em King's Landing, depois do homem que foi preso pelo assassinato de Jaehaerys ter entregado que ele tinha um cúmplice, que era um caçador de ratos lá do palácio, Aegon mandou simplesmente enforcar todos os caçadores de rato do palácio, sem exceção de nenhum, para não correr o risco de errar quem era o culpado. Então ele mandou enforcar e mandou exibir nas paredes da cidade, todo mundo pendurado lá.
e aí isso gerou a revolta da família pelo fato da coroa ter mandado matar todo mundo. A gente vê que o verdadeiro culpado também foi assassinado e deixou lá o cachorrinho dele sofrendo sozinho, vendo o corpo. Aquele bichinho sofreu demais, já tinha sido chutado no primeiro episódio, só na série, que fique bem claro porque disseram que ele não foi maltratado nas gravações. Mas aí a gente vê que Otto entra enfurecido dentro da sala lá em que Aegon está com Sir Criston e questiona o fato dele ter mandado enforcar todos os caçadores de rato e gerado uma revolta da família dessas pessoas depois de toda a manobra que ele fez para pintar a Rhaenyra como a vilã por ter matado os Jaehaerys. Então a gente vê que Aegon está cansado ali de ter que lidar com esses conselhos, de ter que estar sendo pacífico o tempo todo. Ele resolveu agir porque ele quer vingança e ele quer derramar sangue. Ele não quer mais saber de ficar correndo atrás de apoio, ele quer ir à forra pela perda que ele sofreu. Então ele fala ali com Otto que Sir Criston mandou Ser Arik se infiltrar lá na Fortaleza Vermelha para matar Rhaenyra, e aí Ser Otto meio que fica com raiva disso e ele fala que Aegon é um tolo, que mesmo sendo rei ele é o neto dele ainda, então ele é um idiota, e eles têm uma discussão, e a discussão se encerra quando Aegon depõe Otto do posto de mão do rei e nomeia Sir Criston no lugar, o que provavelmente não vai deixar Sir Larys nada feliz, porque essa era a aspiração dele, era o desejo dele. Mas a gente vê que Otto não ficou nada feliz com isso, ele arranca o broche, joga lá nos pés de Sir Criston e sai com raiva. Em Dragonstone, Rhaenyra decide libertar a Mysaria. A gente vê que ela muda de opinião e ela fala que vai embarcar a Mysaria no navio para Pentos. Ela pede que Ser Arik cuide da passagem dela. Ser Arik está com ela nesse momento lá na cela. E Mysaria está indo embora no momento em que ela vê Ser Arik indo para Dragonstone para invadir. Aí ela liga os pontos, porque ela viu Ser Arik dentro do palácio, então só pode ser o irmão dele. Então ela pede que o homem que está escoltando ela aguarde um momento, e a cena seguinte é Ser Arik invadindo o palácio lá, se passando pelo irmão dele para matar Rhaenyra. Então ele vai até os aposentos e tenta atacar ela lá, mas o irmão dele chega nesse momento, Ser Arik possivelmente avisado por Mysaria, e eles têm uma luta muito tensa ali, em que Ser Arik está tentando matar Rhaenyra e Ser Arik está protegendo. Isso gera um confronto entre os dois lá, os irmãos gêmeos, e é uma luta um tanto violenta, em que a gente vê Ser Arik acabar matando Ser Arik, o irmão dele, e em seguida ele pede perdão a Rhaenyra e se mata também. Então a gente encerra essa cena com a morte dos dois irmãos ali, bem nos moldes do Cão de Caça e do Muralha, que se enfrentaram ali no final de Game of Thrones e morreram também, ambos. Então a gente vê que é uma cena bastante triste ali pela relação dos dois. A gente via que eles tinham uma relação de cumplicidade, eles se descreviam como uma única alma em dois corpos, e aí a gente vê que não existia uma filosofia de vida para eles em que um estivesse morto e o outro continuasse vivendo. Então, eles partem da vida juntos. E na cena seguinte, Otto e Alicent estão conversando sobre a decisão de Aegon de depor Otto do posto de mão do rei, e ele quer ir embora para Old Town, já que ele foi banido, porque Aegon disse que ele não poderia mais ficar em King's Landing. E Alicent pede que Otto vá para Highgarden para conseguir ali a lealdade dos Tyrell para o lado dos Verdes. E ela fala que vai esperar a poeira baixar. Quando o Aegon estiver com a cabeça mais calma, ela vai conversar com ele para convencer ele a deixar o avô voltar para King's Landing. Então a gente tem esse acordo firmado entre eles dois aqui. Logo em seguida a gente vê que tem um momento em que Alicent vê Aegon chorando ali, porque ele finalmente se permite desmoronar pela morte de Jaehaerys. Ele está sofrendo com tudo que está acontecendo. E na cena seguinte nós temos Alicent voltando aos aposentos dela e encontrando Sir Criston lá dentro. E a primeira reação dela é estapear ele, mas não no sentido safado ainda. Ela está descontando a raiva que ela tem pelo fato dele ter assumido o posto de mão do rei depois do pai dela ter sido deposto. Então ela bate nele para descontar a raiva dele, mas logo em seguida ele rende ela, eles começam a se beijar e a trocar carícias íntimas. E eu já tô começando a pensar que deveriam mudar o nome dessa personagem de Alicent para Alicenta, porque é só o que essa mulher sabe fazer até agora. E o episódio se encerra dessa maneira. Esse segundo episódio tem mais articulações de guerra do que o primeiro, que serviu mais para situar como cada um estava reagindo aos acontecimentos do final da primeira temporada, mas não teve tanta ofensiva também. Ele foi muito de conversas e diálogos e de manobras de manipulação do povo e não de ataques. Então a gente vê que esse início de temporada está concentrando todos os acontecimentos mais chocantes e a ação
no final de cada episódio. No primeiro a gente teve a morte de Jan Harris, e nesse aqui a gente tem um confronto ali de Sir Eric e Sir Eric, resultando na morte dos dois. E eu já sabia que ia ser desse jeito, eu tô percebendo que eles estão seguindo essa fórmula. Não sei até que episódio vai continuar sendo assim, mas já tá se tornando uma coisa um tanto quanto previsível. Isso também não significa que o episódio foi ruim, foi bom, mas eu estou sentindo falta de um pouco mais de emoção dentro da série no sentido da ação e dos confrontos. Mas acredito que eles estejam guardando isso mais pra frente e vai vir aí com toda certeza. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o segundo episódio da segunda temporada de The House of the Dragon. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos, e até lá, tchau!